Bom dia! Voltamos novamente nesse domingo, dia 26 de novembro, acabando o mês, já quase entrando no mês, faltando menos de um mês para o Natal, né? E nós gostaríamos de mais uma vez estar compartilhando com vocês. Eu iniciei lá atrás, umas 3 semanas, dizendo que o Andrea Bocelli, aquele tenor italiano, ele falou no documentário dele que ele tinha 3 situações, falando para uma outra cantora que perguntou para ele. Nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de arrependimento e nenhuma ingratidão. Nós falamos sobre culpa bem por cima, porque é um tema muito amplo, né? muito abrangente, e falamos só um pouquinho, mas para a gente poder entender, né? Falamos depois uma outra coisa, e hoje eu falei que ia falar sobre o arrependimento. O arrependimento que é um pesar, né? É uma lamentação, geralmente por uma falta que nós cometemos, né? Geralmente também isso no passado, é uma compulsão, uma contrição do coração. Mas eu gostaria de compartilhar que eu conheço 2 pessoas que disseram que nunca se arrependeram de nada na vida. Eu duvido, né? Mas como as pessoas gostam de ser super, né? Então, essas 2 pessoas disseram que não tem um arrependimento nenhum. Oh, que bom, né? É muito bom saber disso. Mas eu creio que 99,99% das pessoas têm arrependimento, uma lamentação, por um peso, por algo cometido, por um erro cometido, qualquer coisa, um mal cometido que tenha feito não só para outras pessoas, como para si mesmo. Eu gostaria de começar a compartilhar com vocês aqui uma historinha que vocês conhecem muito bem, que é motivo até de muitas vezes de piada, né? Que está aqui no capítulo 19 de Gênesis. Eu vou ler o versos 17 e também o 26. Havendo-os levado para fora, quem? Uns mensageiros de Deus que estavam na cidade de Sodoma e estava levando a família de Ló, né, a sua esposa, suas filhas e seus genros, não, suas filhas, as 2 filhas, e eles estão levando para fora. Aí o mensageiro disse para ele, né, pro Jó: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça, para que a cidade ia ser destruída, e o Ló tinha que fugir com a sua esposa, suas 2 filhas, para bem distante, para também não ser pego pelo que iria acontecer na cidade de Sodoma, ali, Sodoma e Gomorra. Mas o que está aqui interessante, não olhes para trás, tá certo? Foi dito para ele, e provavelmente a mulher dele estava do lado e as 2 filhas também. E naquela correria, no versículo 26, nós vamos nos lembrar dessa grande passagem aqui, né? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Não olhe para trás, né? Ou seja, você não olhe para o seu passado. Não olhe para o que aconteceu e vai para frente. Olha para frente e vai caminhando. Sai, porque senão isso vai te engolir. E nós vimos então, parece-me a mim, né, que a mulher do Ló estava mais ali alinhada com as cidades, né? O sentimento dela estava mais ali alinhados com a cidade, no desejo de permanecer na cidade, do que aquilo que o mensageiro de Deus havia dito para ela. A fascinação do coração dela por aquela cidade que estava no erro, ali no engano, e que foi necessário que Deus até destruísse, segundo o relato bíblico, né? Então, o que é esse arrependimento? Nós estamos aqui num texto do Antigo Testamento, que é hebraico, escrito no hebraico aramaico, e nós temos também o texto do Novo Testamento, que é escrito em grego. Então, algumas palavras de arrependimento no grego, que elas simbolizam a mesma coisa. Nós temos a metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é a mudança de opinião, é o arrependimento. Os evangélicos gostam muito de dizer sobre essa questão de conversão, né? É como você viesse com um carro e você errou o caminho, você tem que convergir novamente para voltar para o caminho. Ou seja, você está no caminho errado,
Eu não gosto muito disso, né? Eu gostaria, mas seria para mim essa questão de opinião. Então a metanoia ou a metanoió, que é também a mesma coisa, é mudar de opinião, arrepender-se, é converter-se, né? Ou a melomai, que também é do grego, e essa mudança é mudar de opinião, é lamentar, é arrepender-se. Não se esquecendo que nós falamos que da palavra arrepender, o arrependimento, que é esse pesar ou essa lamentação pelo mal cometido, pelo engano, pelo erro que cometemos, né? Essa compulsão, essa contrição. E aqui no capítulo 15 de Lucas, nós temos aqui algumas parábolas de Jesus. E entre essas parábolas, nós temos até outra famosa parábola, que é do filho pródigo. Tá? Nós conhecemos essa história aí também. E o filho exige do pai, ele tem um outro irmão, exige do pai a herança dele. Ele sendo o filho mais novo, na verdade, ele não teria direito. Quem tem o direito é o filho primogênito de toda a herança. Mas o pai vai e distribui a herança e dá o quinhão do que pertencia ao filho novo. E ele sai com aquela grana toda lá, aquela riqueza. E pelos caminhos do mundo, ele vai e gasta tudo. Perde tudo, não é isso? Com os seus desejos e tal, com a sua vida, lá no caso, desregrada. Que no momento para ele não era desregrada, era muito boa, porque ele tinha dinheiro, com seus amigos e tal. E de repente ele acaba o dinheiro, perde tudo e ele se viu num chiqueiro tomando conta de porcos. Eles sendo judeus, isso é uma abominação terrível. Os judeus nem carne de porco comem, depende também do judeu. Né? Tem os judeus aí que são mais liberais que comem porco, como bisteca, comem feijoada, comem camarão. São liberais, para mim não tem problema nenhum. Agora os ortodoxos não comem, né? E ele então se vê ali tomando conta daquela pocilga ali dos porcos e comendo a comida dos porcos. E ele então se lembra de que, poxa, eu estou comendo aqui essas alfarrobas, no caso, né? Essa comida dos porcos aqui, e os funcionários do meu pai comem muito bem, né? E eu vou voltar então para a casa do meu pai, porque aí está o texto interessante, porque ele pensa que ele vai voltar, e ele vai se colocar diante do pai dele como um empregado. Olha, eu não sou mais o teu filho, né? Eu exigi e tal, sair fora, me tenha como um empregado. E aqui tem uma passagem interessante, que ele fala assim, no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Nós temos lá a mulher de Ló, que olha para trás, no capítulo 19 de Gênesis, e ela se vira uma estátua de sal, não é isso? E nós temos aqui então esse personagem, que é o filho pródigo aqui. Então, caindo em si, ele disse: nossa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Né? E a história depois continua. Ele retorna para a casa do pai e é recebido pelo pai. Então aqui ele está dizendo assim, olha, caindo em si, né? Seria essa mudança de opinião, esse arrependimento, essa conversão, né? Esse pesar, esse lamento pelo erro cometido. Então ele percebe que ele cometeu um erro e aquilo estava corroendo a vida dele. Tá? E ele cai em si e ele retorna para a casa do pai. Nós conhecemos a história e o pai o recebe com alegria. O pai, parece-nos que o dia todo, todos os dias, desde que ele saiu, o pai ficava olhando para o horizonte para ver se o filho voltava. E naquele momento ele vê o filho e o filho vai chegando até ele. Eu já falei para vocês aqui que quando ele chega e abraça o filho vai falar com ele. Isso que ele falou, me trata como um empregado. O pai não deixa ele nem terminar a frase. E o pai o recebe com alegria e troca suas vestes, dá o seu anel e faz uma festa pro filho. Né? Então é Jesus falando dessa questão do filho pródigo, daquele que foi embora e ele se caindo em si, ele se arrependendo. A palavra aqui não é a metanoia, né? Não é do arrependimento, mas a gente entende, caindo em si. Muitas vezes a gente, até a gente cair em si, né? É estranho, porque ontem eu estava conversando com a minha irmã aqui em casa e eu falei para ela assim que nós somos expertos, né? Nós somos os professores, os doutores em querer arrumar
o problema do outro, a vida do outro, de dar conselhos, e nós nem conseguimos compreender os nossos problemas. E a gente não consegue resolver os nossos, mas eu sou muito especialista em chegar e poder resolver a vida da pessoa, né, da outra pessoa. E você fala, dá conselhos, e a verdade você pertence a você, porque você conhece tudo, você sabe tudo, então você fala, né? No caso eu estou falando de mim. Olha, então eu me coloquei, porque eu não tenho esse direito de poder falar para a pessoa o que a pessoa tem que fazer, de dar soluções para o problema das pessoas, sendo que eu não consigo solucionar nem o meu problema, né? Aí eu estou dizendo isso aqui por quê? Para ele cair em si. Quando nós caímos em si, de quem nós somos, né? Do que nós não conseguimos nem os nossos próprios erros, né? E nossas decisões, a nossa vida, o nosso caminhar, nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Quem somos nós para tentar indicar para outra pessoa e falar: por que você não faz assim? Você devia fazer assim, ó, a solução para fulana é essa. Geralmente é a questão da fofoca, né? Tá fofocando um com o outro. Não, porque o A, porque B, porque Beltrano, Ciclano e tal, ou ela ou ele devia fazer isso, porque não faz. Se me perguntar qual é a verdade, eu vou falar para ela qual é a verdade. Mas você, quando quer a verdade para você, você não quer ouvir, né? Você não quer saber disso aí, né? Então aqui o cara vai cair em si, que é essa mudança de opinião, essa arrependimento, essa lamentação pela sua falta cometida, pelo seu erro, pelo seu mal cometido, e ele então volta para os braços do Pai, da família dele, e ele é recebido muito bem pelo Pai. Então Jesus está falando isso. Ele está falando aqui, na verdade, sobre várias coisas, de pelo menos aqui umas três parábolas, da mulher que perde a sua dracma, e tudo que acontece de pessoas que têm problema, né? Mas aqui focando aqui nesse filho pródigo aqui, do relacionamento dele com o pai, né? E essa questão também de nós podermos cairmos em si. Nós temos o texto de Gênesis, em que a mulher então olha para trás, ela continua ainda fixada naquilo que ela vivia, naquela situação, e a gente pode entender pelo texto bíblico de que a cidade de Gomorra e Sodoma estava tá que nem hoje o mundo, né? As coisas estão tão terríveis, né? Tanta maldade, tanta ruindade, tanta coisa horrível acontecendo, e ela estava dominada por aquilo, e ela queria ficar lá. Ela não estava se arrependendo com essa mudança de opinião de que ela não devia mais pertencer àquilo lá. Ela continuava ainda voltando para trás, olhando para trás. O problema do arrependimento não é que ele seja ruim. Eu não entendo que seja ruim o arrependimento. Eu entendo que seja ruim nós ficarmos dominados pelo arrependimento. Ou tudo que nós façamos, fizermos e que seja um domínio sobre a nossa vida, esse é um erro, né? Você até trabalhar muito seria um domínio sobre. Se está te dominando, se você não tem controle, se você não tem controle sobre a bebida, se você não tem controle sobre a comida, se você não tem controle sobre o trabalho, se você não tem controle sobre a sua mente divagando, está te dominando. Então você está sendo dominado, você não tem controle, você está fora da realidade, porque está sendo dominado por alguma coisa. Então, para mim, o arrependimento é bom que nós tenhamos essa mudança de opinião, essa conversão, essa volta do caminho errado. O que não pode acontecer é que nós fiquemos prisioneiros, né? Fiquemos ali sequestrados por esse arrependimento, e aquilo vai corroendo a gente, vai matando a gente. É como se fosse um câncer que nós não vemos e vai destruindo a gente por dentro, o nosso coração, a nossa paz, a nossa alegria. E sem contar que isso também serve para a culpa também, né? De nós estarmos sendo dominados e sendo destruídos e sendo acusado por essa culpa, por esse arrependimento, e uma destruição. Na verdade, eu brincando aqui, nós estamos virando uma estátua de sal, né? Nós vamos acabar morrendo, e eu até digo que não fisicamente, mas nessa questão da nossa psique, da nossa mente, enquanto nós deixamos que as coisas que nós fizemos de errado lá atrás, esse pesar, essa lamentação, venha nos dominar aqui no nosso presente, né? Então, Ló e as suas filhas, eles olharam para frente, né? Deixou o que passou lá atrás, não tem mais jeito, arrependeu, putz, eu fiz errado, tal, tudo bem, vai fazer o quê?
É o que você podia ter feito, fez errado e não tem mais jeito de voltar. Mas não continua lá atrás. Não fica lá no buraco lá atrás. E tem muita gente na lama, na areia movediça, que não quer sair. E quer sempre remoer, destruindo a própria vida e não percebendo isso. Ela consegue muito bem perceber o erro do outro e ela consegue muito bem pensar que ela pode resolver o problema do outro. Mas o problema dela, ela não consegue nem pensar, nem entender que ela está numa areia movediça, que ela está numa fossa. Ó, a fossa por aqui já, ó. Entendeu? Então, não ficar preso a isso. Não ficar, volto a dizer, preso na culpa. Nós já conversamos sobre isso. E não ficar preso também no arrependimento. Arrependeu, e agora não tem jeito, vamos tentar agora nesse caminho que nós tomamos aqui, não cometer mais esse deslize e continuar. E essa questão de nós cairmos em si. Caímos em si para esse momento, esse sentimento, essa dominação de um arrependimento, de uma culpa sobre a nossa vida, que não vai resolver mais. E nós vamos só ficar sendo tragado, sugado por esse pensamento, e aquilo vai evoluindo na nossa cabeça. É interessante porque a gente sabe de pessoas que começou a ter um cravo no rosto e daqui a pouco já achava que era uma espinha, daqui a pouco era um nódulo, daqui a pouco é um câncer. E não era nada, é apenas um cravo. Mas a pessoa ficava nessa neura, né? E aí vai levando, e a mente não vai deixando enxergar, de voltar ao domínio de si, de voltar a essa mudança de opinião, a esse arrependimento, essa conversão, essa metanoia. Sai fora disso aí, não te deixa dominar, né? Essa é a principal, nada nos dominando e nos oprimindo e nos levando para baixo, e nos puxando, o que já foi feito, não tem mais jeito, não tem mais solução, passou-se o tempo. E vamos então ter esse mesmo pensamento, talvez se você quiser, aí depende de você, caindo em si. O texto de Hebreus 12, versos 2, ele vai falar algo interessante aqui. Ele vai falar: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, Jesus Cristo, que ele está, no caso, falando sobre Jesus, para que nós possamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é o mesmo cara que estava no narrador da história aqui do jovem, do filho pródigo, contando a história para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo. Olha, tinha um cara tal que fez isso, assim assado, mas ele caiu em si e ele volta para o seu pai. Não é isso? Aqui no pai, aqui Jesus está apontando, fazendo uma ligação com Deus, na verdade, daqueles que se afastaram de Deus e que depois caem em si, se arrependem do seu caminho errado, eles mudam de opinião, fazem uma conversão e voltam para o caminho certo, que é, aí o autor de Hebreus vai dizer, olha, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alegria, aquele que nos entende, aquele que você pode chegar a ele e colocar diante dele todo o seu coração, todos os seus problemas, e ele é então o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Essa conversão, essa metanoia, essa mudança de opinião, e que não fiquemos algemados em grilhões, presos ao arrependimento que pode destruir a nossa vida. Então, o grito, né, até violento, do João Batista, que ele diz, arrependei-vos, né, raça de víboras. E depois Jesus vem calmamente e fala assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E o reino de Deus era a presença de Jesus no nosso meio. Mas o João vai gritar, vai bradar contra aquelas pessoas e arrependei-vos, né, dessa maneira. Então, que nós tenhamos essa metanoia, porque possamos cair em si, que possamos nos voltar ao caminho certo, e que isso não venha destruir, que não fique na sua mente te sugando cada alegria que você tiver, cada expectativa, cada esperança. Ah, não, porque eu fiz lá atrás isso aqui, a culpa, o arrependimento e tal. Não esquece, você está no presente hoje, no dia 26 de novembro de 2023, e você tem a sua vida para frente, né? E a gente não procurar, não errar, né? Não cair em si e pensar muitas vezes antes de fazer alguma coisa, para não cometer o erro e depois se arrepender amargamente. E aí não adianta mais.
O texto bíblico de Gênesis diz que Esaú chorou amargamente pelo arrependimento dele, né? E não teve jeito para ele, tá bom? Então essa é a questão. E justamente de nós também não ficarmos querendo dar soluções para a vida dos outros e achar que nós somos os verdadeiros, o bambambam, e que só nós temos a verdade conosco, só nós sabemos das coisas. Se você cair em si, você vai chorar de tristeza, né? Saber quem você é. E eu, assim como eu também, quando eu caio, eu falo assim, mas nossa, como eu sou idiota, viu? Idiota, tá? Não é nada disso aí. Então você cai no seu arrependimento e deixa o outro lá. Se você puder ajudar, você ajuda com as soluções, mas não impondo, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, que esse pesar por causa dessa lamentação, esse pesar ou lamentação pelo mal cometido, pelo erro cometido, pelo engano cometido, essa compulsão, essa contrição, ela saia do seu coração, da sua mente, e você, bom, mudança de mente, não é isso? Mudança de opinião. Errei. Estou arrependido, me arrependi, mas tudo bem. Daqui a um minuto, vamos em frente. Já passou. Como diz lá o velho filósofo, você não entra no mesmo rio, né, 2 vezes. E você também não é a mesma pessoa que está entrando no mesmo rio 2 vezes. Você mergulhou, nadou, a água passou. Você voltou para a margem, depois você pulou de novo, são outras águas e você já é outra pessoa. Então que haja essa metanoia, essa mudança. Se você para nós que pensamos ou podemos estar numa acusação na nossa cabeça e algo nos devorando, querendo nos destruir, a culpa ou arrependimento. Não. Olha para Jesus, olha pelo amor, para o amor dele manifestado na cruz por você, pela humanidade. Olha para a questão da mulher de Ló e veja que ela quis ficar atrás, né? Quis voltar para a loucura que era Sodoma e Gomorra. E pensa também no filho pródigo, caindo em si e falando, eu tenho que voltar para o meu pai, para a casa do meu pai, nem que ele me receba como um cara que vai lavar o banheiro, lavar a latrina, nem que ele me coloque qualquer coisa lá, mas eu ser um trabalhador qualquer para ele. E o pai o recebeu com alegria, com grande regozijo, e o ornou com as suas roupas, com um anel, e selou e fez festa. Meu filho estava morto e meu filho reviveu, né? Então não vamos ficar estátua do sal e nem ficar morto por aí. Vamos ter a metanoia, a mudança de opinião, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Tenha um bom domingo, Deus abençoe aí o resto do mês nosso aí, que está em novembro, e que você receba paz no coração e que a sua mente fique em paz e livre. Deus abençoe.